Olá, Papo de Mãe que Ora, aqui hoje com 4 coordenadoras estaduais, que o Brasil todo está com a gente nesse dia maravilhoso aqui, uma chuva de bênçãos aqui no Espírito Santo. E hoje eu estou aqui com a Marilda de Goiás, com a Moninha de Minas Gerais, com a Leila do Pará e com a Érica do Distrito Federal. E a gente veio aqui conversar um pouquinho, né, sobre um tema que aflige muitas mães. A gente fica assim, entre a cruz e a espada, né? Onde vai a autoridade, onde começa a liberdade, como lidar com isso em relação aos filhos. E eu queria começar mesmo com uma palavrinha da Bíblia, que ela sempre nos orienta. Ela sempre, a palavra de Deus, sempre nos dá as respostas para as nossas aflições. Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, nos diz: a mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A mim tudo é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Eu queria começar com você, com a Marilda. Queria conversar um pouco com a Marilda de Goiás sobre isso, né? Como mãe, como você vê isso, Marilda, na sua vida de oração, sua experiência, autoridade, liberdade, como lidar? Bom, eu vejo da seguinte forma. Primeiro eu tenho que ser mãe. E como mãe eu tenho que mostrar a minha autoridade. Primeiro mãe, depois amiga. Eu não posso querer ser somente amiga dos meus filhos e deixar passar a minha autoridade. Porque eu vejo o seguinte, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, como eu posso mostrar para meus filhos se eu não dou o exemplo, né? E porque eu não posso querer cobrar dos meus filhos algo que eu não dou, né? Que eu não ofereço. Então, a minha liberdade também começa onde a liberdade dos meus filhos começam, né? Então, eu vejo o exemplo de Santa Mônica, que ela respeitou tanto Santo Agostinho, hoje doutor da nossa igreja, e ela respeitou ele tomar todas as atitudes, todos os desvios que ele teve na vida, e ele simplesmente ouvia os conselhos dela, mas não seguia, né? Mas ela não desistiu, ela orou pelo seu filho, 33 anos, e hoje é um santo da nossa igreja, né? Houve a conversão e ele é um grande inspirador hoje, né, da nossa igreja, Santa Mônica, a nossa copadroeira. E isso é importante, né? Lembrando que ela é a copadroeira do movimento Mães que Oram pelos Filhos, né? E uma grande inspiração mesmo para todas as mães. Mãe, o dia que você estiver cansada, pensar em desistir, vá lá em Santa Mônica, né? Lê a história dela, revisa, mesmo você sabendo. Sempre vale a pena, né, Moninha? Sempre vale a pena. Porque eu não posso invadir a liberdade dos meus filhos, né? Eu tenho que ter esse espaço. Isso. E quando a gente fala de liberdade no caminho, né, a gente tem que pensar também na liberdade que a gente, como humano, pode ter, né? Exatamente. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, mas às vezes a gente fica assim, até onde é a minha liberdade? Eu posso tudo? Né, Leila? A gente vinha conversando com isso, que a gente precisa ter esse discernimento, pedir mesmo o dom do discernimento. É verdade, Camila. Nós precisamos ter autodomínio, né, sobre nós mesmos, sobre as nossas vontades. E a igreja, como mãe e mestra que ela vem nos orientar, nos dando muitos recursos. Um deles, né, o jejum, penitências, o sacrifício, né, porque quando nós começamos a mortificar as nossas vontades, nossos desejos, até mesmo de ser vistos, de sermos valorizados, sermos aprovados, né, a gente acaba adquirindo esse autodomínio sobre nós mesmas, porque quando a gente tem uma liberdade que não é verdadeira, que é a liberdade sem restrições,
a gente viola o direito do outro, nós magoamos, nós machucamos as pessoas. Então, daí entra essa orientação da igreja em oferecer para Deus alguns sacrifícios, né, para mortificar nosso corpo, nosso espírito, nossas vontades, em prol de vivermos com a verdadeira liberdade, sem as amarras do pecado. O pecado nos amarra e nos escraviza. E a oferta a Deus dos nossos sacrifícios nos dá a temperança, né? O dom da têmpera. E Maria Santíssima já nos ensina a ser essa mulher que tem temperança, né? No falar, no agir, no caminhar, né? Na vida da nossa missão, que ela quis desaparecer, ela quis se esconder, mortificando as suas vontades de ser a mãe, né, do Salvador, o glamour de ser aquela. Então, que nós tenhamos esse exemplo de Maria, de têmpera e humildade, que só mesmo a liberdade verdadeira, que é a liberdade com limites, que vai nos dar essa liberdade verdadeira de estar com Deus, de ser de Deus. Eu gosto muito dessa definição, né, que você falou aí, oferecer os sacrifícios a Deus. E realmente quando a gente oferece, né, Deus não precisa do nosso sacrifício, né? Deus não precisa da gente, a gente precisa de Deus, né, Moninha, né? Então, sim. E o que a gente vê é que a gente oferecer esses sacrifícios não é porque Deus quer ver a gente sofrendo, nem a gente com jejum, né, fome, nem a gente subindo o convento da Penha de joelho, não é isso. A gente faz isso reconhecendo a nossa pequenez humana, reconhecendo que a gente é cheio de erros, de pecados, e a gente quer oferecer a Ele, que a gente quer melhorar, né, que a gente está arrependido dos pecados, que a gente reconhece as nossas fraquezas. Então é um jeito da gente também ter dominar, se autodominar, para a gente voltar para o caminho. Isso está ligado também em manter a liberdade ordenada e não transformar isso numa desordem. Porque a gente está vivendo, né, Érica, num mundo cheio de desordens. Os nossos filhos, o tempo todo, eles, principalmente quem tem filho adolescente, né, chega direto, casos de convívio com pessoas fazendo aborto, igual agora. O aborto vai ser liberado ou não? Como explicar isso para os nossos filhos? Né, um tema tão atual, a ideologia de gênero, o tudo é permitido, a falta de limites. Como você tem visto isso, Érica? Queria a sua opinião sobre o assunto. Então, Camila, a questão da liberdade, eu creio que para os nossos filhos, nós temos que dar, mas aquela frase que nós falamos aqui no início, nem tudo convém. Mas por que não convém? Eu chegar para o meu filho e falar, não pode isso, não pode, uma filha adolescente, você não pode fazer o aborto, você não pode tal coisa, eu tenho que ter um embasamento. E eu acho isso muito bacana do Mães que Oram pelos Filhos, né? Porque ele vem para que as mães conheçam a palavra, conheçam o que Deus tem para nós. Então, se eu vou falar com uma filha minha que ela não pode fazer um aborto, mas por quê? Está baseado aonde? Na Bíblia diz isso. Deus deu esse dom da vida e só cabe a Ele tirar. Só que eu, como mãe, Camila, assumindo a minha função de porta de salvação para minha casa, eu preciso ter um embasamento. Eu preciso acreditar em algo e passar para o meu filho de forma muito, muito concreta. Uma coisa que a gente vê, né? E uma coisa só o que a gente fala. Então, a liberdade dos filhos adolescentes, apesar do meu não ser adolescente ainda, mas eu acho que a mãe tem que ter assim, aquele princípio, aquela caminhada com o que está na lei de Deus. E a lei de Deus eu tenho através da onde? Da Bíblia Sagrada. Porque nós temos muitas literaturas, né? Mas a gente sabe que a principal, Camila, é essa daí. Tantos livros nos ajudam, mas a principal está aqui. Então, para eu dar essa liberdade, eu tenho que ter um embasamento no que pode e o que não pode. E isso é uma função minha, como mãe. Eu tenho essa função dentro do meu lar.
É isso aí, e é o caminho, né? E a gente criando nossos filhos na igreja desde cedo, né, quando eles já nascem junto nessa caminhada, facilita muito a gente ir explicando, porque não é só explicar, eles vão vivendo isso, eles vão vivendo o evangelho. Então eles já vão aprendendo isso. É válido lembrar aqui que as virtudes, elas, exceto a caridade, a fé e a esperança, as virtudes morais, os pais são muito importantes na passagem para os filhos. Deus as glorifica, as purifica, mas nós somos muito responsáveis por transmitir aos nossos filhos as virtudes morais. Então, isso tudo vai encaminhar para que eles tenham uma liberdade de vida e não uma libertinagem. E eu conversando com a Moninha me deu vários exemplos, assim, tão bacana, né, da vivência dela. Ela tem filhos jovens, já nem são adolescentes, né, já são... Daqui a pouco vai ser vovó, né, Moninha? Um dia. E é isso, Camila, que eu vejo. Os meninos, eles... Não adianta eu falar para os meninos comer salada e eu comer lasanha. A gente tem que caminhar junto e eu educo não é pelo que eu falo, mas pelo que eu faço. Então, por exemplo, se me ligam na minha casa, falam, mamãe, telefone, quem é? Fala que eu não tô. Pronto, ali naquele momento eu acabei de ensinar a criança a mentir. E aí aquilo fica registrado, por menorzinhos que eles sejam, fica registrado. Aí, quando chegar na adolescência e que ele falar que ele foi para um lugar e na verdade ele foi para o outro, não adianta você brigar, porque você ensinou ele a mentir. Ali ele entendeu que é lícito mentir. A minha mãe mente, por que eu não vou mentir? Então isso, a gente tem que se policiar, porque quando fala, nem tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Eu sou livre para eu morrer, para as minhas vontades, eu sou livre para isso. Eu sou livre para falar, eu não vou mentir. Eu vou ter uma vida reta para que eles tenham essa vida. É a semente que cai na terra e se ela não morre, ela não produz frutos. E ser mãe é morrer muitas vezes. Para nossas vontades, para a forma que a gente quer viver, é morrer. Para que os meninos tenham vida, para que os meninos tenham responsabilidade, para que eles sejam homens e mulheres dignos, éticos de Deus. E quando ela falava de Santa Mônica e Santo Agostinho, é muito lindo, porque Santa Mônica chorava tanto, 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 o bispo já estava muito cansado dela, e um dia o bispo fala com ela, olha, impossível perecer um filho de tantas lágrimas. Então eu falo para você, mãe, se até um momento ainda não chegou, se as lágrimas têm escorrido pelos seus olhos, a palavra de Deus fala que ele vai enxugar. Cada lágrima ele vai recolher com suas próprias mãos. Vamos rezar? Pode puxar a oração, porque você já está falando e orando. Amém. Né? Então convidar você, mãe, que nos assiste nesse momento, vamos rezar e colocar seus filhos diante do caminho do Senhor. Senhor, obrigada por essas mães aqui comigo e obrigada por todas as mães que estão assistindo esse programa nesse momento, Senhor. Eu te entrego cada uma delas, eu te entrego os filhos. Eu sei que o Senhor sabe tudo o que tem acontecido em cada lar, cada lágrima, o Senhor tem recolhido com suas mãos. E nós sabemos que cada lágrima que cai, Senhor, gera esperança, é uma semente de esperança de vida nova. Nós pedimos, Senhor, nossos filhos são teus e ordenamos ao inimigo que saia da nossa casa, porque eles são teus e consagrados a Ti, nossa mãe, Maria. Cubra nossos filhos, mãe, com seu manto nesse momento. Amém. Amém. Que lindo, que alegria, viu? Obrigada a vocês, obrigada. E, mãe, você que está em casa, eu quero que você se veja nessas mães, né? Mães de tantos estados diferentes. Venha fazer parte desse movimento conosco, nos meios de evangelização, evangelize de forma pessoal, de forma virtual, use os meios de comunicação para isso, né? E participe conosco do Papo de Mãe que Ora, inscreva-se no nosso canal, Mães que Oram pelos Filhos Oficial, curta, compartilhe e, acima de tudo, não desista do seu filho, reze por ele. Amém. Tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Amém.